Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD pela internet, e hoje com o estudo Os Recabitas e os Terroristas Modernos, baseado no texto de Jeremias, capítulo 35. Irmãos, eu não vou ler o texto hoje, porque é o capítulo inteiro e são cerca de 19 versículos, mas eu gostaria de aprofundar com os irmãos na nossa lição hoje, entrando da seguinte maneira nela. A nossa revista nos traz falando a informação de que no ano 586 houve a invasão do povo de Israel pela Babilônia, né? Houve antes a guerra na Síria, e o Império Assírio destruiu a tribo do norte, e a gente não sabe o que aconteceu com eles. Os que sobreviveram, alguns tentaram fugir para o Reino do Sul, que é onde se encontra Jerusalém. E então, com a desobediência do povo, com aquilo que Deus falou que aconteceria, a Babilônia, ela invade Jerusalém, ela invade a tribo do Sul, ela invade Israel. E aí, em 3 deportações, eles levam todo o povo cativo para dentro da Babilônia. E aí eles destroem a cidade, né? Obviamente, eles atacaram a cidade, aniquilaram com tudo. Tanto que quando o povo retorna, a cidade está totalmente destruída. E Deus nomeia e levanta Esdras e Neemias para poderem liderar uma reconstrução. E Zorobabel também, Esdras, Neemias e Zorobabel, para serem líderes ali na reconstrução, tanto da infraestrutura da cidade, como das leis e tudo mais. É a função que cada um exerceria. Então nós temos ali no período do cativeiro babilônico, um momento ali em que o povo aprende muito. Esses foram 2 períodos que o povo de Deus teve um aprendizado enorme. Foi o período no Egito, do livro de Êxodo, né, final de Gênesis para início de Êxodo, o período no Egito, de 430 anos aproximadamente, até entre José e Moisés, aproximadamente, e o período do cativeiro babilônico. Ali foi um período onde o povo realmente aprendeu muitas coisas sobre Deus. Pastor, mas no Egito eles ainda eram um povo hebreu? Sim, eles aprenderam ali o que a escravidão traz, eles aprenderam ali o que é o sofrimento, eles aprenderam ali muitas outras coisas. E durante o cativeiro, eles aprenderam que Deus, ele é um Deus poderoso, é um Deus que cuida da vida deles, é um Deus que sara a vida deles, é um Deus que toma conta da vida deles o tempo todo. Não tem quando a gente lê alguns textos em Jeremias, em Isaías, que são textos que nos dão ânimo, né? E o Senhor renovará suas forças como asas, como águias, né? Correrão e não se cansarão. Esses textos que a gente lê em Jeremias, em Isaías principalmente, quando a gente sente Deus falando, é um período em que eles estavam no cativeiro. Então é um período que Deus fala com o povo para o povo se animar, o povo poder resistir às tentações, resistir ao sofrimento, resistir à opressão, porque Deus estava tomando conta da vida deles. Bom, a primeira lição que nós temos, o primeiro tópico da nossa lição que nós temos aqui, eles falam sobre os recabitas. Quem são esse povo? Da onde surgiu? Quem são os recabitas? Bom, recabitas vem do nome Recabe, que teve seu princípio em Jonadab, que Jonadab ele era o filho de Recabe, né? Então ele era queneu. Eles eram um povo nômades que viviam em clãs da terra de Canaã. Eles tinham uma vida no que nós chamamos de vida ascética, era uma vida simples, era uma vida sem muito luxo, era uma vida onde eles viviam em tendas, e eles entendiam que é assim que deveria ser a vida deles. Eles entendiam que era dessa maneira que eles deveriam viver. Segundo alguns dizem, né, falam que Jetro, sogro de Moisés, ele era queneu, porque ele vivia essa situação de viver uma vida nômade. Hoje existem alguns nômades ainda, né? Por exemplo, no Brasil mesmo, dizem que nômades são, por exemplo, ciganos. Alguns ciganos são considerados um povo nômade.
Hoje nós temos os nômades digitais. Como assim, pastor? Existe essa profissão hoje, é um nômade digital. O que é um nômade digital? É uma pessoa que vive pela internet, ele tem o ganho financeiro dele através da internet, e aí ele vive em vários locais diferentes. Alguns em países, outros no próprio país, né, em diversos estados ou cidades. Aqueles que não precisam ter um trabalho num local físico constante. Por exemplo, um fotógrafo que ele pode sair e fotografar vários locais, um professor que dá aula pela internet, ele pode tanto dar aula como no norte, como no sul, no leste, então existe essa profissão hoje. Bom, mas o que isso tem a ver com a nossa lição? Bom, os nômades, os nômades, eles queriam uma vida simples, eles não queriam uma vida de muito luxo. Tanto que eles tinham algumas tendências, né, algumas características, que essas características eram três, que era o seguinte: eles se abstiam do vinho, e o vinho ele era uma bebida muito comum no meio do povo, desde a época da Mesopotâmia, lá no livro de Gênesis, no tempo de Abraão, no tempo de Noé. A Bíblia nos fala que Noé desceu da arca, plantou uma vinha, bebeu e ficou bêbado, tanto que os seus filhos viram a sua nudez. Então o vinho já era uma bebida muito antiga. Eles se abstiam do vinho, eles não edificavam casa, ou seja, eles não construíam casa, eles viviam em tendas. Era como se hoje, em vez de você comprar uma casa para você morar, você viveria aí em uma barraca, em uma tenda. Você montaria, por exemplo, hoje você estaria na sua cidade, amanhã estaria em outra cidade, você viveria nessa tenda. De repente você tomaria banho em hotel, em um posto de gasolina, ou sei lá, em rodoviária, alguma coisa assim, se alimentaria num restaurante, na padaria, e você teria essa vida nômade, entendeu? E com isso você poderia viajar e conhecer vários locais. E eles não praticavam agricultura, isso é, eles não semeavam grãos, eles plantavam vinhas ou possuir coisa alguma, eles viviam daquilo que a terra produzisse para eles. Então, eles eram contra o luxo e a questão de que eles aceitavam essa vida mais simples. E eles estavam o quê? Contra quem? Contra o reinado de Acabe e Jezabel, que ameaçavam destruir inteiramente a simplicidade antiga da vida nômade de Israel. Então eles criaram essa ideia, né, os recabitas criaram essa ideia de que é assim que deveria ser. Ah, pastor, mas isso ficou só no Antigo Testamento, né? Isso não aconteceu mais para frente. Irmãos, após o término do Novo Testamento e o início da igreja, depois dos apóstolos e depois do apóstolo Paulo, com alguns anos surgiu uma coisa chamada monasticismo. O que era o monasticismo? O monasticismo era o movimento dos monges. Eles abstinavam-se da vida luxuosa e iam viver uma vida ascética, longe da sociedade. Alguns viviam em cavernas, alguns viviam em tendas, e eles achavam que essa vida simples era a vida que levava ao Evangelho. Ou seja, eles estavam voltando lá para os princípios dos recabitas, com o intuito de quê? Com o intuito de agradar a Deus. O próprio, você já deve ter visto, andando pela cidade, em todo o Brasil tem, os franciscanos, que são adeptos de Francisco de Assis, que foi um monge que viveu no século XVI, se eu não me engano, e ele, no século XIV, se não me engano, e ele tinha uma vida extremamente simples, pobre, vivia com as suas roupas de corpo, não tinha nem sequer mesmo um local para poder descansar, uma casa onde ele podia se recolher e poder descansar. Ele não tinha nada, ele vivia uma vida extremamente simples. Inclusive dizem que depois do apóstolo Paulo, Francisco de Assis foi o homem mais livre que pisou na face do planeta, porque até Satanás tinha dificuldade em prender ele, em usar alguma artimanha para prender. Não tem hoje quando você sente o chamado de Deus e fala assim, eu quero fazer isso, mas aí de repente alguém vem e fala assim, mas e o seu emprego, e a sua casa, e o seu trabalho, e isso, e aquilo. Então, são coisas que a gente vai pesando muitas vezes. E Francisco de Assis, ele não tinha isso. Então, se vivia uma vida simples, os monges se viviam uma vida simples. Por quê?
com a intenção de que impedir o luxo de nos afastar, de se afastar de Deus. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você já ouviu falar? Quantas pessoas já chegou para alguma informação para você do tipo, fulano não tinha nada e agora que ele tem alguma coisa, sumiu da igreja? Quantas vezes você já escutou isso? Fulano chegou na igreja, não tinha nada, quebrado. Como diz meu pai, né? Caía, não tinha nem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. O jeito não tinha nada. Aí foi para a igreja, recebeu a ajuda dos irmãos, a igreja abraçou o cidadão, a família do cidadão, e de repente ele foi lá, arrumou um emprego, e do emprego ele foi promovido, ou ele abriu um próprio comércio, sei lá, resolveu ser autônomo, e daqui a pouco está lá fulano que chegou na igreja, não tinha, chegou com a mão na frente ou outra atrás, agora fulano está andando de carro, está andando de moto, está indo para a praia, está indo para o clube, está indo para tal local, está viajando, e a igreja, cadê a igreja? A igreja ficou de lado. Ou seja, essa que é a ideia dos recabitas. Eles não queriam, em momento algum, que o luxo afastasse eles dos caminhos de Deus. Tem uma certa lógica. Não é diretamente, mas entendeu qual é a lógica do negócio? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos tendo em nossas vidas. Deus, ele é o Senhor da prata e do ouro. Não tem um versículo bíblico que diz que a gente tem que ser pobre de maré de si, e não tem nenhum versículo bíblico dizendo que a gente não pode ser podre de rico. Não tem nada um que proíba um ou outro. Mas, quando a gente vê aquela palavra que Jesus diz para o jovem rico, mestre, como que eu faço para ter a vida eterna, como eu faço para te seguir, como eu faço para mudar minha vida, né? Isso que o rico vai perguntar, o jovem rico pergunta, o que ele fala? Ele responde, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele não o fez. Então Jesus já fala que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Por quê? Porque as riquezas, muitas vezes em nossas vidas, nos atrai, nos enche os olhos, e é isso que nós queremos, irmãos. É isso que nós queremos. A gente quer ter uma vida melhor. O próprio ser humano tende a esse tipo de coisa. A própria carnalidade humana nos oferece isso. Então Jesus, ele fala para termos muito cuidado. Você já viu a expressão assim, caixão não tem gaveta? Aí o sujeito quer ganhar muita coisa, mas quando morre, a família que fica, se o marido morreu, a dona Maria que fica, e vem o Ricardão, depois sei que vai vir o Ricardão mesmo, ou se é a mulher que morreu, aí vem a dona vem outra e sabe-se lá Deus o que vai acontecer. Irmãos, Jesus, ele era extremamente simples, o apóstolo Paulo era extremamente simples. O apóstolo Paulo trabalhou o tempo todo para não ser pesado para ninguém. No momento que ele foi preso, e ficou preso devido à ação do Império Romano, ele começou a receber a ajuda da igreja de Filipenses, se eu não me engano, e então ele estava lá recebendo a ajuda daquele povo. Mas o tempo todo ele trabalhou, mas nunca buscou luxo nem nada. Irmãos, não tem problema nenhum você ter luxo. Você só não pode deixar que isso te afaste dos caminhos de Deus. A nossa segunda lição, o segundo tópico, nos traz aqui a questão do teste de fidelidade. Como que nós precisamos ser fiéis a Deus. Imagine você, ele coloca uma figura aqui, uma encenação aqui da seguinte maneira, que um pastor é convidado por uma outra pessoa de outra religião para se reunir no seu gabinete. Lá ele serve algumas bebidas alcoólicas e convida o visitante a bridar e beberem juntos. Foi mais ou menos isso que aconteceu, mas era um teste divino visando uma lição para o povo de Deus. E ele, quando ele fala isso a respeito de Jeremias,
que deveria preparar uma bela mesa e farta de vinho para os seus visitantes. Irmãos, nós estamos vendo aqui que Deus ele colocou essa situação aqui, e Deus muitas vezes coloca a mesma situação semelhante para nós. Irmãos, quantas e quantas vezes chega para nós um manjar, assim como aconteceu com Daniel, mas ele decidiu não se contaminar com os manjares que era entregue para ele. E quantas vezes chega para nós esse tipo de coisa e nós devemos provar nossa fidelidade com Deus? Quantas vezes nós precisamos aprender que somos e devemos ser fiéis a Deus a cada dia? Pensamos em infinitas coisas em nossas vidas. Pensamos em crescer, prosperar, constituir família, construir um certo patrimônio, mas muitas vezes esquecemos de que tudo isso é proporcional a uma fidelidade que nós devemos ter e buscar em Deus. Irmãos, fidelidade com Deus é a chave para podermos crescer na vida. Tantos e tantos homens de sucesso presentes nesse mundo, eles foram fiéis a Deus e Deus honrou eles de maneira poderosa. É lógico que envolve conhecimento, a oportunidade, a habilidade que eles têm para determinado tipo de negócio. Todo mundo tem habilidade, tem gente que tem habilidade realmente para ganhar dinheiro e tudo mais, mas o que eu quero enfatizar aqui é o fato da fidelidade. A fidelidade que nós devemos ter. Irmãos, precisamos manter uma fidelidade com Deus tão constante em nossa vida, para que isso não abra espaço em momento algum para que a gente venha a fraquejar. Eu e minha esposa, nós conversamos muito sobre essa questão de fidelidade no relacionamento, e às vezes a gente escuta fulano, fulano traiu fulana, Beltrano traiu Beltrano, então, mas o que foi que aconteceu, irmãos? Você não acorda de manhã cedo e fala assim, hoje eu vou trair meu marido. Meu irmão, você não acorda hoje e fala assim, hoje eu vou trair minha esposa. Não. São coisinhas que vão acontecendo cada vez mais na sua vida, no seu casamento, e você vai deixando isso acontecendo, enchendo, e quando se assusta, o copo transbordou. Irmãos, com Deus é a mesma maneira. A nossa fidelidade com Ele, a gente não pode abrir espaço. A gente não pode abrir espaço. Se você deixa hoje de dar o dízimo, se você deixa hoje de contribuir com a oferta, se você deixa hoje de ajudar na igreja, no mês que vem você repete, no outro mês você repete, no outro mês você repete. Quando você assustar, irmão, o que está acontecendo? Você não está sendo fiel. Você perdeu a fidelidade. Nós nunca podemos esquecer da melhor ilustração que o apóstolo Paulo faz da igreja. O apóstolo Paulo fala que a igreja é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Meu irmão, o que é a noiva? Você já parou para pensar o que é a noiva? A noiva, meu irmão, é aquela mulher que no dia do casamento ela faz toda uma preparação, né? Hoje tem o dia da noiva, né? A mulher vai, minha esposa teve o dia da noiva quando a gente foi casar, aí vai para um salão e fica lá e faz cabelo, faz unha, prepara maquiagem, toma banho, e alguns salões mais luxuosos deixam um banho de lua e banho na banheira e não sei o que, e aí assim, e a mulher ela quer ter aquele dia da noiva, né? O homem não, o homem, eu vou casar, chega, toma um banho, faz a barba, botou o terno, rapa para a igreja e pronto. O homem troço é mais fácil. Aí a mulher de manhã cedo vai para lá e almoça, e ela tem aquele dia assim, e aquele dia fica marcado na vida dela, assim, é o dia da noiva. Tem salão hoje que fala, o meu dia da noiva tal, eu tenho que agendar o dia da noiva, de tão especial que é. Mas para que ela faz tudo isso? Ela não faz isso porque o dono do salão é amigo dela. Ela não faz isso porque a sociedade exige que ela faça. Ela não faz isso
porque o pai e a mãe obrigam ela a fazer. Ela faz isso porque ela quer estar perfeita para o noivo, na hora do casamento. Porque na hora que a noiva entra, né? Já percebeu como é que é? Eu até brinco, né? Você já percebeu como é que é o casamento, a cerimônia do casamento? Entre o marido, entre o noivo, né? Com o pai ou com a mãe, ou sozinho, ou seja lá como é que for que ele vai entrar. E aí entre os padrinhos, beleza. Mas quando entra a noiva, toca a marcha, todo mundo fica de pé e a noiva entra e naquele momento a atenção é toda dela. Só dela e de mais ninguém. Eu até brinquei com minha esposa assim, quando a gente casar vai ser assim, quem é essa? É a Tati, que é a noiva. Quem é esse cara aqui do lado? Não, é só o cara que vai casar com ela. Mas irmãos, a noiva tem isso. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que nos preparar para recebermos o noivo, o nosso amado, aquele que nós queremos agradar e devemos e precisamos ser perfeitos, ou colocando como noiva, né, perfeita para o noivo. Irmãos, isso é uma responsabilidade gigantesca. Isso é uma responsabilidade que não tem precedentes. Nós não estamos nos preparando para o presidente da República, nós não estamos nos preparando para o presidente do Conselho da ONU, nós não estamos nos preparando para uma reunião de membros do CONIC, né? Nós não estamos nos preparando para isso, nós estamos nos preparando para receber o noivo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor e Consumador da nossa fé. Meu irmão, eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, eu emprestei meu carro para meu tio e ele não tinha habilitação, eu nem sabia disso. E meu tio foi pego numa blitz, depois ele foi embora para os Estados Unidos, mas a responsabilidade de quem emprestou o carro foi minha, então o carro estava no meu nome. E eu com 19 anos estava entrando no gabinete, né, diante do juiz. E naquele dia, irmão, eu confesso para você que eu tremi nas bases, fiquei morrendo de medo. E meus pais me passaram 1001 recomendações. Olha, você faz isso, e você não desacata o juiz, você fica calado, o que ele falar, você escuta, você concorda. Ele foi falando, e eu morrendo de medo. Eu falei assim, o juiz vai acabar me levando preso, vai acabar me prendendo aqui, tanto medo que eu fiquei. Irmãos, a gente tem um grande respeito por autoridades humanas, devemos ter um respeito muito maior pela autoridade divina do nosso Deus. Terceiro, os recabitas da atualidade. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se nós fôssemos comparar a forma como o povo de Deus do tempo de Jeremias está vivendo com a forma do povo de Deus atual, nós íamos ver que a coisa não está muito diferente. Era uma religiosidade nominal, era uma indiferença e era uma desatenção e até rebeldia. Irmãos, igrejas hoje, crentes hoje, estão vivendo o que nós chamamos dentro da teologia de nominalismo. O que é nominalismo? É cristão só de nome, é crente só de nome. Eu sou crente. Eu mesmo pertenço à igreja tal, da denominação tal, e no dia tal do culto eu participo. Saiu da igreja, ele tira o ser de crente do peito, coloca no bolso e vai viver a vida, e como diria aquela música do sambista lá, né? E deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu vou fazer o que eu quiser. Eu acho que tem um negócio aí que não está batendo a informação direito, não. Meu irmão, indiferença, tem pessoas que estão vivendo de maneira indiferente. Tem pessoas que estão vivendo a indiferença dentro da igreja. Não estão compreendendo o valor do Evangelho. Um Evangelho que para nós foi de graça, mas para Deus custou a morte do filho dele, a vida do filho dele. E o pior do que
pior coisa que nós temos feito hoje, que a igreja atual tem feito. O evangelho, a salvação, ela é de graça, mas nós não estamos querendo uma graça de graça, nós estamos preferindo uma graça barata, porque nós estamos barateando a graça. O que era para ser de graça, estamos barateando ela com atitudes, com religiosidade, com preceitos que não condizem nenhum com o evangelho. Não condizem nenhum. Então, tão preocupado em viver, queremos viver nessa simplicidade, que a gente está esquecendo de preservar o principal mandamento de Deus, o principal mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, fé e entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, fé, alma e entendimento. Amarás o seu Deus acima de qualquer coisa. E ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, irmãos. Estamos tão preocupados, tão desesperados em querer agradar a homens, que estamos esquecendo de agradar a Deus. Estamos esquecendo de agradar a principal pessoa que deve ser agradada na igreja. A gente agrada os convidados, agrada a membresia, agrada os dizimistas. E Deus, irmãos, e Deus que nós precisamos agradar. É isso que mais nós precisamos entender, o que Deus tem feito e o que Deus precisa que a gente faça. O que a gente precisa e Deus quer que a gente faça. A nossa lição aqui faz a ilustração aqui da tragédia do World Trade Center em 2001, no dia 11 de setembro, quando aquele grupo islamista, ele jogou, ele usou 2 aviões e atacou as Torres Gêmeas em Nova York, e ali destruiu aquilo ali, matando dezenas de pessoas e causando um caos, um tumulto. E algumas pessoas falaram que ia ser o início da Terceira Guerra Mundial e que não sei o que, e pererei, papapá, muita coisa aconteceu. Mas o que aconteceu depois foi uma retaliação dos Estados Unidos contra o Afeganistão, e caçaram lá o Osama Bin Laden até o ponto que conseguiram matar ele, e foi lá o que aconteceu e tudo mais. Meu irmão, a gente vê que nesse momento são coisas bíblicas que estão acontecendo, promessas bíblicas que realmente estão se cumprindo, profecias bíblicas que estão se cumprindo, e a gente vê que disso nós podemos tirar a seguinte lição. Primeiro, o povo islâmico enxerga aquelas pessoas, aqueles homens que se mataram como mártires. Eles estão vivendo como mártires. A mesma coisa que o povo de Deus vivia no início da era cristã, que eles queriam ser mártires, era o que o povo islâmico estava fazendo. Eles se sacrificavam ao ponto de acreditar que teria benefícios para o paraíso. E terceiro, cada islâmico é um islâmico de verdade. Crê no Alcorão e segue Maomé fielmente. Irmãos, tem igreja aí, tem crente, que é como eu falei anteriormente, é cristão só de nome. Só quer saber do aqui e agora, não pensa na salvação, não pensa no futuro, não pensa que nós somos peregrinos aqui nessa terra, e dentro de pouco tempo nosso Senhor Jesus irá voltar e nós iremos viver com Ele lá no céu. E por último, terminando aqui, os loucos e os incoerentes. A gente vê aqui que aquele povo, eles se sacrificaram. Eles fizeram o que eles podiam fazer para poder agradar a sua religião. Mas eles fizeram até mesmo o quê? Tirou vidas de pessoas. Fizeram o que eles podiam fazer e fazem até hoje. Sem pestanejar. Tiram a vida deles e com isso tiram a vida de outras pessoas. Comem bomba, caçam cristãos e tudo mais. E nós cremos em uma verdade revelada do único e verdadeiro Deus. Agimos de modo incoerente com esta fé.
A nossa lição traz aqui: o pacifista Gandhi um certo dia declarou: eu admiro o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo. Isso foi dito depois que leu várias vezes o Novo Testamento e conheceu os ensinos de Jesus e comparou a vida da prática dos cristãos ingleses. Irmãos, se nós queremos impactar o mundo com o Evangelho de Cristo, a primeira coisa que nós devemos fazer é impactar o nosso vizinho com o nosso testemunho de vida. Você tem que fazer a primeira coisa. A primeira Bíblia que o seu vizinho tem que ler, não tem que ser aquele livro da capa preta que você vai lá na biblioteca, lá na livraria, compra e entrega na mão dele. Não. Ele tem que ver com você a mudança. Uma vez aconteceu uma situação comigo que eu achei interessante. Eu cheguei numa casa de um vizinho e fui falar com o sogro dele. E o sogro dele estava tomando uma bebida alcoólica, não me lembro que bebida era aquela. E aí o sogro dele não me conhecia, né, não sabia quem eu era. Perguntou para mim: aceita? Eu falei: não, obrigado. E o vizinho, né, que é o genro, falou assim: esse aí é crente de verdade, não é cristão lero-lero não. Aquilo me deixou feliz, porque eu estou testemunhando verdadeiramente de Cristo. Ah, o pastor eu não peca. Irmão, pega o tempo todo dia, toda santa hora. Daquela lista de pecadores, quando o apóstolo fala assim, da lista de pecadores eu sou o maior, ele só era o maior porque até então eu não tinha nascido, entendeu? Depois que eu nasci, o apóstolo Paulo ficou em segundo, eu fiquei em primeiro. Né? Porque se existe alguém pecador no mundo, esse sou eu. Igor Vinícius Santos Neves, primeiro da lista. Não, mas ao mesmo tempo, eu lembro que eu tenho um Deus misericordioso, que Ele cuida de mim, e Ele me ama, e Ele deu o Filho dele na cruz por mim. E com isso, Ele me salvou do pecado, porque eu entreguei minha vida para Ele. Deus, Ele respeita a nossa vida, Ele respeita as nossas decisões, mesmo que equivocadas. Mas Ele, ao tempo todo que a graça dEle determina sobre nós, é assim que nós fazemos, porque a graça dEle é irresistível. O amor dEle nos constrange e o poder dEle é infinito. Deus, Ele cuida das nossas vidas, Ele quer cuidar de você. Ele quer que você seja a Bíblia que o mundo vai ler. Amém? Gostaria de orar agora com os irmãos. Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.